tarde a todos. É sempre um prazer vir aqui novamente na Cefim, com os colegas aqui da Secretaria de Fazenda e de Finanças aqui do Estado de São Paulo. Falar para colega é sempre melhor, colega aí, servidores públicos municipais, administradores das administrações tributárias, fazendárias, né, e ainda mais aqui na Praia Grande, né, fazia um tempo que eu não vinha, né, vim várias vezes aqui na minha adolescência. Meus pais tinham um apartamento aqui na Vila Tupi, então até ali os idos de 2006, 2007, quando ele vendeu o apartamento, sempre vinha aqui, né, de fim de semana com meus pais, com meu irmão, né, então sempre vinha aqui, na Praia Grande. É sempre bom retornar, fazia muito tempo, e eu não conhecia esse Palácio das Artes aqui, né, algo muito bonito, né, não sei de quando que porque meio que em 2006, 2007 eu parei de vir para a Praia Grande, acho que vim depois visitar um tio da minha esposa, mas realmente eu não conhecia uma beleza e tanto esse local aqui. E agradeço, né, na pessoa aqui do Naline, que me direcionou o convite. É sempre bom estar aqui nos eventos da Cefim novamente para falar de reforma tributária. Talvez esse tema vai nos povoar em vários eventos durante aí os próximos anos, e a gente vai estar falando aí bastante sobre a reforma tributária nas diferentes perspectivas. O Alexandre falou aí sobre o comitê gestor, né, um desafio tanto falar dessa temática, né, do comitê gestor. O André depois vai falar sobre fiscalização. Como vai ser a fiscalização, hein, André? Sabe como vai ser? Como vai ser o auto de infração? Quem que fiscaliza o quê? Auditor municipal vai poder fiscalizar posto de gasolina, indústria, vai poder fiscalizar o varejo, o atacado. Estado vai poder fiscalizar as big techs, né? Vai poder fiscalizar o porto. Olha aí, você vai perder a exclusividade de fiscalizar o Porto de Santos, André. Vai ter que dividir aí com os colegas do Estado de São Paulo. Aí, né? Então, e aqui eu vou falar um pouquinho das normas gerais, né? Tentar aqui pincelar aí alguns pontos para vocês entenderem mais ou menos o jeitão, né, do IBS, da CBS, na Lei Complementar 214, que é a lei que instituiu o IBS e a CBS. E alguns colegas, uma vez vieram falar comigo, né? Falou: como assim? Você falou no evento, né, que já houve a instituição, né, do IBS, da CBS. Pelo que eu sei, o IBS é imposto também do município, mas não teve nenhuma lei municipal, né, criando o ISS. A gente está sempre acostumado aqui, vai alterar o ISS ou qualquer tributo municipal, a gente manda projeto para a Câmara. Não lembro de ter revisado nenhuma minuta de projeto de lei para tratar de IBS aqui, para a gente enviar para a nossa Câmara de Vereadores. Falei, que a lógica mudou, né? Como o Alexandre colocou, nesse ponto a gente perdeu realmente essa autonomia. Se a gente quiser alterar alguma coisa referente ao IBS, a gente não pode mais. É uma alteração lá no Congresso Nacional. Então, se a gente quer mudar a base de cálculo do IBS ou prever algum benefício, algum incentivo fiscal, a gente não vai poder mandar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque o instrumento normativo que instituiu o IBS e a CBS, né, os dois tributos, é uma lei complementar nacional, não é uma lei municipal, não é uma lei estadual, é uma lei complementar nacional, é uma lei única, que nem do Simples. Aí, nesse ponto, é semelhante ao Simples, que é uma lei única nacional. Então, a gente tem um imposto municipal que é instituído por meio de uma lei nacional. Então, tem essa diferença em relação ao que a gente já tem do ISS, do IPTU, né, do ITBI. Então, a gente tem aqui a lei complementar, primeiro a emenda constitucional 132, que é a que tratou da reforma tributária sobre o consumo. E agora a gente teve a lei complementar 214, que é essa lei que eu falei, que instituiu o IBS e a CBS. E, especificamente, eu vou pincelar alguns assuntos, né, relativos à parte inicial da Lei Complementar 214. A Lei Complementar 214 é dividida em 3 livros. E o livro 1 trata especificamente do IBS e da CBS.
né? E lá tem vários títulos, e eu vou pegar uma pequena parte do título 1, né? Que é o título que trata das normas gerais. Então, pelo tempo aqui, obviamente, a gente tem muito assunto para tratar. Eu vou ali pincelar alguns pontos que eu entendo como mais importantes para a gente conversar sobre essa parte das normas gerais. O primeiro é a questão do campo de incidência, né? Em que situação da nossa economia vai haver a tributação do IBS e da CBS? Se fosse para resumir, falar, resuma, né, numa frase, é quase tudo. Teve um doutrinador famoso, Roque Carrasa, que ele denominou o IBS e a CBS de IST, Imposto sobre Tudo. É mais ou menos por aí, né? E essa é a ideia do IVA mesmo, é uma base ampla de incidência, praticamente tudo referente ao consumo, que eu consumo, independentemente da natureza do bem, se é bem material, imaterial, se é serviço, se é imóvel, se é mercadoria, se é direito, tudo isso, se tem relação com o consumo, vai haver a tributação do IBS e da CBS. E é assim qualquer IVA do mundo, é uma base ampla, né, de incidência. Então, ali eu coloquei, né, os tipos de bem, e isso está muito bem delimitado na lei complementar, os tipos de bens, objetos de tributação do IBS e da CBS. A gente tem ali, né, os bens móveis materiais, esse é um ponto que é interessante. Por quê? Porque quando a gente pega o imposto estadual, né, que foi substituído, ou pelo menos que vai ser substituído pelo IBS, pela CBS, que é o ICMS, o ICMS incide sobre mercadoria. E o IBS ele vai incidir sobre situações mais amplas, não só a mercadoria, mas sobre bens. E aqui há uma diferença sutil, não tão sutil assim, entre bem e mercadoria. Então, o ICMS, por exemplo, não incidia sobre qualquer tipo de bem, incidia sobre mercadoria. Então, por exemplo, você pegava a Localiza, quando ela ia vender o automóvel que ela alugava, ela não pagava ICMS, porque aquilo não era mercadoria para ela. Aquilo integrava o seu ativo imobilizado, e ativo imobilizado, ativo permanente, não se enquadrava num conceito de mercadoria, mas se enquadra num conceito de bem. Uma indústria, quando vai vender um equipamento, ela também vai ter que pagar o IBS, não tinha que pagar o ICMS. Mas, agora, no caso do IBS, como campo de incidência não é somente mercadoria, mas bens, então vai haver essa tributação. A gente entra na questão dos imóveis, bens imóveis serão tributados. Então, a gente olha para o ISS, a gente olha para o ICMS, não tributava bem imóvel. A gente até está acostumado a tributar bem imóvel, mas não no contexto da tributação sobre o consumo. A gente tributa bem imóvel na perspectiva lá da propriedade predial e territorial urbana, ou no caso do ITBI, no momento que você vai alienar o imóvel. Aqui, no caso do IBS e da CBS, a gente vai sim tributar operações com imóveis, não só venda, mas também locação. A gente vai continuar tributando construção civil, administração, intermediação de imóvel. Então, aqui é uma novidade em algumas situações, é o que a gente chama de novos fatos geradores. Situações que não eram tributadas nem pelo ISS, nem pelo ICMS, agora vão ser tributadas pelo IBS, pela CBS. E falando de locação, e aqui a gente está aqui falando para auditores municipais, servidores municipais, locação de bem imóvel vai ser tributado pelo IBS, pela CBS. Toda aquela discussão, se incide ou não incide, ISS, e o que prevaleceu é a não incidência do ISS na atividade de locação de bens móveis. Agora, no contexto do IBS e da CBS, vai haver incidência do IBS e da CBS na atividade de locação de bens móveis e também na atividade de locação de imóvel. E aí, aproveitando o gancho, André, e dar o recado do Hermano e fazer aqui a ponte com a nota fiscal de serviço eletrônica, é que, para locação,
Mesmo que efetivamente locação não seja serviço, a gente vai utilizar a nota fiscal de serviço eletrônica para documentar essas operações, inclusive com locações de imóveis, né? Então, a gente vai ter uma nota fiscal de serviço, né, seguindo essa diretriz que a gente está utilizando de aproveitar ao máximo os documentos fiscais já existentes para fins de tributação do IBS e da CBS, para que a gente não tenha aquela situação esdrúxula, né, de o contribuinte ter que emitir um documento fiscal para fins de ISS ou ICMS e outro documento fiscal para fins de IBS, CBS. A gente vai ter, né, documentos fiscais novos? Sim, a gente vai ter. Por exemplo, venda de imóvel vai ter um documento fiscal próprio, tá ali na boca do gol para sair a nota técnica, o layout desse novo documento fiscal, né, que vai ter o nome NFE-AB, né, Nota Fiscal de Alienação de Bens Imóveis. Exatamente, está aí para sair, né? Está aí. Um layout totalmente diferente, a gente não conseguiu adequar. Se a gente fosse adequar qualquer um dos documentos fiscais existentes, ia ser uma adequação tão gigantesca que é um documento fiscal novo e que vai ter um modelo novo de nota fiscal, né, para alienação de imóvel. Mas locação de imóvel a gente vai conseguir, né, com pequenas adaptações no layout da NFSE, que deve sair aí, não sei se esse ano ou no ano que vem ainda, mas será utilizado a NFSE para locação, tanto para locação de imóvel quanto locação de bens móveis. Falou, pô, mas como assim? Você vai usar a NFSE para uma atividade que não é serviço? Então, mas a gente preferiu ir por esse caminho, né, utilizar uma nota fiscal de serviço, né, para cobertar operações, mesmo que efetivamente elas não sejam serviço, e não são mesmo, né, não é serviço. São operações com bens, mas elas se aproximam mais de serviço, né, do que de mercadoria, lá a nota modelo 55. Inclusive, locação tem código na NBS. Né? Você vai ver lá a nomenclatura brasileira de serviço, tem código de locação lá. Porque no mundo inteiro não, mas em muitos países, locação é serviço. Né? Só aqui no Brasil, por causa do Supremo Tribunal Federal, né, que locação não era serviço, aí se criou esse vazio de tributação, que não era nem tributado pelo ISS, nem pelo ICMS. Né, agora sim, agora eles vão ser atingidos pela tributação. Opa, mas adiantou demais aí, hein? E a questão dos serviços, né? O conceito, esse é um ponto importante. A gente está acostumado com o conceito de serviço atrelado à lista, lá anexa à Lei Complementar 116. Então, é uma lista que delimita o campo de incidência, né, do ISS. E a gente tem lá um conceito jurisprudencial, né, que associa serviço à obrigação de fazer, apesar de não concordar muito com isso. Ele veio sendo modificado, né, aí nos últimos anos, com as últimas decisões relativas ao tema, franquia, plano de saúde, compartilhamento de postes, armazenamento de cargas, e o Poder Judiciário veio reconstruindo, né, o conceito de serviço. Né? Não é bem somente a obrigação de fazer. No caso do IBS e da CBS, o conceito de serviço é totalmente diferente. É um conceito residual, né, que se adotou, que serviço é qualquer tipo de operação que não envolva um bem. Né? Então, o que é serviço no contexto do IBS e da CBS também é serviço para o ISS, mas tem situações em que é serviço para o ISS, está na lista, mas não é serviço para o IBS e para a CBS. É uma operação com bem imaterial ou com direito. Né? Então, por exemplo, para o IBS e CBS, software não é serviço. Streaming não é serviço. Por quê? Porque é uma operação envolvendo um bem imaterial. Então, locação, por exemplo, locação de bens móveis, que lá na Europa, na União Europeia, lá é serviço, porque ele adota um outro conceito de serviço. Aqui não. Aqui a gente passou a adotar um conceito de serviço mais moderno, dos IVAs mais modernos, do Canadá, da Nova Zelândia, né, de que serviço é um conceito residual. Tudo que não é operação com bem.
Então, locação, na perspectiva do IVA, não é serviço, é uma operação com bem. Né? Então, locação de um imóvel, locação de um bem imóvel não é serviço, mas sim uma operação com o próprio bem. Né? Como também software, também, né? Licenciamento de uso de software, que para o ISS é serviço, né? Principalmente agora, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, para o IBS, CBS não é serviço. É uma operação com bem imaterial. Né? Como também o streaming, Netflix, por exemplo. Não presta serviço, não fornece um serviço na perspectiva do IBS da CBS. Por quê? Porque ele pratica uma operação com bem imaterial. Então, a questão, você falou que serviço é um conceito residual, então não tem mais lista de serviço para delimitar se incide ou se não incide, o IBS, CBS, acabou a lista, pelo menos para delimitar o campo de incidência. Então, a gente está acostumado, eu pelo menos trabalho com consulta no município de São Paulo já há 10 anos. E a maior parte das consultas envolvendo o ISS é os prestadores de serviço perguntando: esse serviço se enquadra em qual item da lista? Ou, eu tenho que pagar ISS, está na lista, e se está, em qual subitem? Essa atividade acabou, pelo menos para dizer se incide ou se não incide. Por quê? Porque o conceito de serviço, ou, na verdade, toda a delimitação do campo de incidência do IBS da CBS não envolve lista. Mas então significa que a gente não vai ter lista mais? Não, eu não falei isso. A gente vai ter outras listas, que, na verdade, a gente denomina de anexos da Lei Complementar 214, mas elas vão exercer uma outra função, a função de delimitar os regimes diferenciados. Sabe aqueles regimes de redução de alíquota? Vou dar um exemplo. Cesta Básica Nacional de Alimentos. É um regime diferenciado, em que a alíquota vai ser 0. E está lá, é o anexo 1º da Lei Complementar 214. A gente tem uma lista lá de vários NCMs, nomenclatura comum do Mercosul, é tipo um código que identifica os tipos de mercadoria. Então, se eu tenho um alimento que eu classifiquei aquele alimento num NCM, num código, e ele está lá no anexo 1, ele vai ser tributado com a alíquota 0. Ou não vai ser tributado, enfim, uma discussão teórica aí. A gente tem outro, por exemplo, serviço de educação. Aí não é NCM, é NBS. É tipo um código para um serviço, lá na nomenclatura brasileira de serviço. Então, se aquele serviço de educação está lá naquele anexo, acho que é o anexo 2, então ele vai ter uma redução de alíquota. Se ele não tiver, e não tiver em mais nenhum anexo, porque, na verdade, são 14 anexos na Lei Complementar 214, então são 14 listas dizendo, olha, essa situação aqui pode ter um tratamento diferenciado. Mas, veja, não é uma lista para dizer se incide ou se não incide. Porque, no caso do ISS, se não estava na lista, não era tributado. Então, era toda uma discussão. A gente, às vezes, meio que forçar a barra para dizer, olha, enquadra aqui, para a gente ter a legitimidade de cobrar. Uma discussão que a gente teve recentemente lá no município de São Paulo é eletroposto. Eletroposto é prestador de serviço ou fornecedor de energia elétrica? Os estados, obviamente, vão dizer que é fornecedor de energia, porque eles querem cobrar ICMS. E a gente vai dizer, não, ele presta um serviço de recarga, está lá no subitem 14.01. E é óbvio que os eletropostos vão preferir pagar ISS, é 5%, do que pagar uma conta de energia elétrica, que a alíquota é bem maior. Mas essa é a discussão, a gente não vai ter mais no âmbito do IBS da CBS. A gente até pode ter, para dizer se está dentro ou fora de um regime diferenciado de redução de alíquota. E o início da Lei Complementar 214, o legislador ele teve o cuidado de trazer meio que um glossário legislativo, um glossário mínimo. Eu gosto de dizer que quando você vai aprender uma coisa nova, às vezes o primeiro obstáculo que você precisa enfrentar é você se familiarizar com a terminologia, com os nomes. E aqui é importante vocês se familiarizarem, no mínimo, com esses termos aí. Fornecimento, fornecedor, adquirente, destinatário.
e se acostumar, pelo menos no contexto do IBS e da CBS, não usar mais ele é o prestador do serviço. Não, ele é um fornecedor do serviço. Ele é o tomador do serviço. Não, ele é um adquirente ou destinatário do serviço. Então, termos que a gente está acostumado no mundo do ISS são outros termos que o legislador optou em adotar no âmbito do IBS e CBS. Então, fornecimento, a entrega, a disponibilização, a prestação aí de serviço, a entrega de um bem material ou a disponibilização de um bem imaterial. O fornecedor é aquele que fornece, aquele que pratica o fornecimento, a operação aí decorrente desse fornecimento. E aqui, esses dois próximos conceitos são importantes, principalmente quando a gente vai analisar os critérios que definem o local da operação. Eles utilizam muito esses dois conceitos, o adquirente e o destinatário. E o adquirente é aquele quem efetua o pagamento. E o destinatário é aquele que se beneficia diretamente daquela operação. Por exemplo, no caso de plano de saúde. Então, você lá, beneficiário do plano de saúde, paga lá todo mês o plano de saúde, você vai num hospital. Aí você chega lá para o hospital, olha, estou aqui, sou cliente desse plano de saúde. Tá, ele verifica se é mesmo, você não paga R$1 para o hospital, quem vai pagar é o plano. Então, veja, nessa situação, quem é o adquirente? Falou, não, eu que sou adquirente desse serviço. Então, mas nesse contexto, quem é o adquirente é o plano, é ele que está pagando o hospital. E você é o destinatário. Você é o destinatário. É que nem quando você entra na Amazon e compra um livro, aniversário do Naline. Eu vou entrar lá, vou presentear ele com um livro de tributário. Livro sobre reforma tributária. Mas eu entro lá, eu coloco meu cartão de crédito, eu que vou pagar. Mas eu chego lá e falo, você não vai entregar no meu domicílio em São Paulo. Eu vou entregar lá na casa do Naline, em Ribeirão Preto. Onde você mora em Ribeirão, né? Então, eu coloco lá o endereço, uma rua lá de Ribeirão Preto, a Amazon vai entregar lá para o Naline. O Naline é o adquirente desse livro? Não, ele é o destinatário. E eu sou o adquirente, porque é eu que estou pagando. Então, a gente vai ter situações em que o legislador escolheu para definir o local da operação o domicílio ou do adquirente ou do destinatário, ou algum outro critério, por exemplo, o local da prestação, em algumas situações. Então, são conceitos importantes aqui para a gente navegar e ler com tranquilidade a lei complementar. E a outra questão a gente falou lá de fornecedores, tipos de fornecedores. Então, aqui a gente tem basicamente 3 grandes grupos, tipos, categorias de fornecedores. A pessoa física. Nossa, a pessoa física vai poder ser fornecedor de bem e serviço e, com isso, ser contribuinte do IBS e da CBS? Sim. E a gente aqui dos municípios, a gente está familiarizado com o profissional autônomo, com o profissional liberal. Então, ele é contribuinte do ISS, só que ele não vai mais contribuir lá com aquele regime fixo de tributação. Esse regime fixo de tributação acabou. Ele vai contribuir lá, ele vai poder contribuir com pagar o IBS e a CBS, mas de acordo com o valor da operação. Ele vai poder lá se enquadrar em um regime diferenciado para os profissionais liberais, a depender da situação, ser nano empreendedor, que tem lá o limite, que é a metade do MEI, mas, se ele não se enquadrar nesse, vai se enquadrar lá no regime diferenciado de 30%. Pessoa física. Posso ter um produtor rural, pessoa física, e, a depender da situação, ele pode ser não contribuinte ou contribuinte. A gente vai poder ter uma pessoa física que vai alugar um imóvel, a depender das condições ali, ela vai poder ser contribuinte, a pessoa física. Se ela vai vender um imóvel, ela também vai poder ser contribuinte, mas se acalme, não é em qualquer situação que uma pessoa física é contribuinte na venda ou na locação de imóvel.
Lá no regime específico de imóveis, porque tem um regime específico de imóveis, lá tem condições para que a pessoa física possa ser considerada contribuinte no caso de venda de imóvel, de alienação e locação de imóvel. Né? A pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, então, ela vai ser contribuinte, vai continuar sendo contribuinte, né? Ela já é e vai continuar sendo contribuinte. A gente vai ter aí os entes despersonalizados. O que são os entes personalizados? Aqueles que não têm uma personalidade jurídica própria. Aparenta ser pessoa jurídica, mas não é. Tem CNPJ? Tem, mas não é pessoa jurídica. E esse é um dos principais equívocos que eu vejo, pessoal, né, confundindo. Só porque tem CNPJ é pessoa jurídica, o nome não ajuda, né, porque CNPJ é Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. E tem entes que têm CNPJ, mas não são pessoas jurídicas. A gente até tem pessoas físicas, né, que têm CNPJ. Cartório tem CNPJ, mas ele é uma pessoa física, ele não é uma pessoa jurídica. E aí a gente tem alguns exemplos, fundos de investimento, consórcios, condomínios, sociedades em conta de participação, são entes despersonalizados que podem ser fornecedores, fornecerem bens e serviços. Mas nem sempre eles serão contribuintes. Nem sempre, mas podem ser. Ou por opção ou por imposição da lei complementar. E a questão ali da habitualidade, né? Porque a gente pode ter situação em que eu forneço um bem e um serviço. Eu posso chegar aqui e vender um imóvel para o Tony. Eu estou fornecendo para ele um imóvel. Mas, necessariamente, porque eu forneço um bem ou um serviço, eu vou ser contribuinte? Não necessariamente. Vamos supor que eu venda só um imóvel para o Tony. Eu não exerço essa atividade. Eu estou mudando de município e quero vender o meu imóvel porque eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar outro no município onde eu vou modificar. Eu não estou exercendo nenhuma atividade econômica. Não estou vendendo imóvel com habitualidade. Então, para a pessoa física, eu vou olhar muito essa questão da habitualidade. Principalmente quando ela está fornecendo um bem ou um serviço que não esteja num contexto de uma atividade econômica. Por exemplo, eu vou vender meu carro usado. Vou lá numa concessionária, vou vender para a concessionária, vou pegar esse dinheiro e vou comprar um carro novo. Eu estou fornecendo um bem material, um automóvel para a concessionária? Estou. Mas esse fornecimento vai ser tributado? Não. Por quê? Porque isso não se enquadra num conceito de atividade econômica. Eu não vendo o automóvel com habitualidade. Então, aí, apesar de eu estar realizando um fornecimento, eu não vou ser contribuinte, eu não vou ser sujeito passivo. Mas, quando eu vou para a pessoa jurídica, aí é irrelevante a habitualidade. É aquilo que eu falei anteriormente. Se eu pego uma indústria, ela exerce uma atividade econômica, mas ela não exerce com habitualidade a venda de imóvel. E se ela vender imóvel, mesmo que seja ela necessariamente vai ser contribuinte. Pessoa jurídica. Por quê? Porque aquele imóvel que ela está usando está inserido em um contexto maior de atividade econômica no âmbito daquela pessoa jurídica. Mesma coisa, se ela vendeu o ativo imobilizado dela, por exemplo, um equipamento, que hoje, no caso do ICMS, ela não paga ICMS, porque não é mercadoria, é um bem, no caso do IBS, ela vai ser tributada. Mas ela não exerce isso com habitualidade. Mas isso está inserido no contexto de uma atividade econômica. Então, ela vai, sim, ser tributada. Então, aqui, no caso de pessoa jurídica, a lógica é um pouco diferente. A questão da onerosidade. A questão da onerosidade. Eu falei de fornecimento, fornecimento de bem e de serviço. Mas a gente tem que incluir um novo elemento aqui, para que esse fornecimento ele seja tributado. Por quê? Porque eu posso ter um fornecimento oneroso e um fornecimento não oneroso. Eu posso chegar para o Tony e doar para ele o meu celular. Está aqui. Estou doando para ele o meu celular. Isso é um fornecimento não oneroso, mas é um fornecimento. Vai ser tributado? Em regra, não. A regra geral é que, para que um fornecimento seja tributado pelo IBS-CBS,
precisa ter a onerosidade. Eu preciso exigir alguma coisa em troca. Pode ser dinheiro, o Ottoni pode vir aqui e chegar para mim, olha, vamos trocar de celular? Né? Mas como nem eu nem ele é contribuinte, nenhum dos dois fornecimentos vão ser tributados, né? Porque ninguém está exercendo aí nenhuma atividade econômica, né? Mas, então, a questão, onerosidade. E nunca associem onerosidade em eu pagar em dinheiro, né? Eu posso ter um fornecimento oneroso e ter uma permuta. Eu posso ter uma dação em pagamento em que eu recebo um bem como forma de quitação de uma dívida. Isso é oneroso. Apesar de eu não ter recebido dinheiro, eu recebi um outro bem como forma de quitação daquele fornecimento. Então, nunca associem onerosidade com pagamento em dinheiro, pagamento em espécie, né? Não é porque a regra geral é que fornecimentos onerosos serão tributados, é que a gente não terá tributação em alguns fornecimentos não onerosos, né? Só que, para que um fornecimento não oneroso seja tributado, precisa haver expressa previsão legal na lei complementar. Então, se você se deparar com alguma situação e não houver a onerosidade, o que você vai ter que se perguntar? Deixa eu olhar na lei complementar e ver se há previsão expressa, de que essa operação não onerosa será tributada. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de operações não onerosas que serão tributadas, né? Brindes, bonificação, né? Doação, calma, né? Ali, aparentemente, dá a entender, então qualquer doação será tributada? Não, é aquelas doações fake, em que eu falo que é doação, mas, na verdade, por detrás é uma compra e venda, uma prestação de serviço. Então, por exemplo, eu vou doar R$100.000 para uma associação. Eu falo, então não vai ser tributado, né? Mas você vai olhar ali e vai ver que você depositou R$100.000 na associação, dizendo que é doação, mas você vai ver por detrás e fala, olha, mas durante 10 anos, eu quero que todo evento que você faça, você estampe a minha marca em uma posição de destaque no seu evento. Fala, tá bom, né? Então eu estou te doando. Assim, não é doação coisíssima nenhuma, você está prestando um serviço de veiculação de propaganda e publicidade. Então, esse tipo de doação, né, que a lei complementar, de forma muito inadequada, chamou de doação com contraprestação para o doador. Se tem contraprestação para o doador, primeiro, não é doação. Tudo menos doação. Pode ser uma compra e venda, pode ser uma prestação de serviço, mas foi os termos utilizados pelo legislador. Então, aí, na verdade, eu tenho um fornecimento por detrás. Você está utilizando uma doação para tentar fugir da tributação, mas, na verdade, não é doação. Então, é meio que uma norma antielisiva, né? Então, se eu verificar que você chamou de doação, mas não é, então eu vou tributar. Então, exato. Patrocínio, o pessoal adora falar que não é tributado. Depende, o que está por detrás do patrocínio? O patrocínio é meio que um nome para o valor que você está pagando. É um nome para o preço que você está pagando, muitas das vezes, por um serviço que normalmente tem ali a exposição da marca, né, daquele que está patrocinando. Então, na verdade, é tributado. É um fornecimento de serviço. O momento do fato gerador, que é em que momento ocorre a incidência, é importante. E eu quero colocar aqui 2 pontos sobre essa temática do momento do fato gerador, que é uma situação específica, eu acho que aqui é fundamental comentar isso, que são as aquisições governamentais, as aquisições públicas, em que o fato gerador não vai acontecer no fornecimento, vai acontecer no pagamento. Então, se o município da Praia Grande adquire ali um bem ou um serviço,
e aquele serviço é fornecido, é entregue, sei lá, um lote de medicamentos, talvez medicamento não seja um exemplo. É um medicamento que não tem alíquota zero, né? Um medicamento ali que é tributado com alíquota reduzida de 60%. Então, ele tem que pagar, ali o fornecedor vai ter que pagar algum tributo. Então, ele entrega lá para a Praia Grande. Só que a Praia Grande vai ter todo o processo lá de liquidação e tal, né? E aí o município de Praia Grande vai demorar 3 meses para pagar. Aí o que vai acontecer? No momento que eu entreguei, ocorreu o fato gerador do IBS? Não, mas eu já entreguei. Né? Você não falou que a entrega é um tipo de fornecimento? Mas para as aquisições públicas, não é nesse momento que ocorre o fato gerador, no momento do pagamento. Então, quando o município de Praia Grande pagar para o fornecedor, aí ele vai ser obrigado a pagar o IBS e a CBS. Sim. Tem algumas situações em que há o adiantamento, inclusive na nota fiscal de serviço há essa previsão. Então, se você recebe o pagamento antes do fornecimento, né, o fato gerador vai acontecer antes. A gente tem outras situações na lei complementar em que o fato gerador é no pagamento, na locação de imóvel, né, não no de bem imóvel, é na locação de imóvel. A administração de imóvel, intermediação de imóvel ocorre no pagamento, né, e não no fornecimento. E a outra situação que é interessante comentar quando a gente fala de momento do fato gerador é a questão do pagamento antecipado. Né? Então, mesmo naquelas situações em que é o fornecimento que marca a ocorrência do fato gerador, se há uma antecipação de qualquer tipo de pagamento, um adiantamento, não é que o fato gerador vai acontecer nesse momento, mas eu vou exigir uma antecipação de tributo. Então, por exemplo, eu vou contratar uma empresa que vai fazer móveis planejados para o meu apartamento. E eu combino com ela de eu dar um sinal de 20%, e aí eu vou pagando valores mensais até ela ir lá instalar os móveis. Todos esses pagamentos, ela vai ter que emitir um documento fiscal, estão pensando aí numa nota de débito, para documentar cada um desses pagamentos antecipados. E aí, quando ela entregar, ela emite a nota fiscal mesmo de fornecimento, e aí tudo que ela pagou de forma antecipada, ela abate do valor que ela vai ter que pagar ali no momento que ela for realizar o fornecimento. O local da operação, né? A gente falou do momento, então a gente está falando aqui de questão temporal, o local da operação. É o que vai definir o município, o estado em que vai ocorrer a incidência do tributo. Então, a gente tem mais de 5.000 municípios, a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, e é importante a gente saber o local. Por quê? Para definir duas coisas. Definir a alíquota. Qual é a alíquota que eu vou utilizar? É do município da Praia Grande ou do município de São Vicente? É do estado de São Paulo ou do estado de Minas? Então, eu preciso saber o local da operação. E outra, eu preciso saber para qual ente eu vou distribuir o produto da arrecadação. E o Alexandre até comentou a questão da distribuição do produto da arrecadação como uma etapa aí, além da arrecadação, porque você vai arrecadar tudo de forma centralizada para o comitê gestor. Ele que vai distribuir para o município, ele que vai distribuir para o estado, mas em uma situação muito específica, que eu estava discutindo com o André no almoço. Essa distribuição não vai ocorrer em qualquer situação. É somente nas operações que a gente está denominando de fim de cadeia. E o que é fim de cadeia para fim de distribuição do produto da arrecadação? É quando eu tenho uma operação em que o adquirente não tem crédito. Então, se uma indústria vende para um atacadista e aquele atacadista está no município de São Vicente, o IBS e a CBS, que essa indústria vai ter que recolher nessa operação, eu não vou distribuir nessa operação, porque provavelmente o atacadista vai ter crédito. Bom, mas eu não vou ter que olhar para o local da operação? Sim, mas nesse caso só para definir a alíquota. Por quê? Porque esse tipo de operação não vai desencadear, uma...
Me avisou aqui já, hein? Mas eu já estou caminhando para o fim já, né? Então só terminar aqui falar da questão de algumas situações, de alguns critérios que definem o local da operação, né? E só para desfazer uma confusão muito frequente. O pessoal associa local da operação, destino, né, que o IBS e a CBS, a gente sai numa ideia de origem para destino, e a gente sempre associa destino para domicílio, associa a domicílio do adquirente. É domicílio do adquirente, é o domicílio do estabelecimento destinatário, nem sempre. Nem sempre. Eu vou dar um exemplo aqui que meio que desfaz isso. Dois exemplos, na verdade. Então, imagine, eu moro em São Paulo, mas eu venho passar o fim de semana aqui na Praia Grande. Então, veja, eu sou domiciliado em São Paulo. E aí, durante o fim de semana aqui, eu vou lá no supermercado e vou fazer uma compra no supermercado. E faço a compra, pago o supermercado, né, e levo isso para o hotel onde eu estou hospedado. O IBS e a CBS, nessa operação, vai incidir aonde? Vai incidir lá para São Paulo, lá não é o destino, não é onde você mora? Né? Então, mas, quando a gente fala de bem imóvel material, o destino da operação é onde ocorre a entrega. A entrega aconteceu aonde? Lá em São Paulo? Não, eu estou passando o final de semana aqui na Praia Grande. Eu comprei ali no supermercado, aqui na Praia Grande. Né? Então, o local da operação aí é na Praia Grande. Então, pronto, já me desvencilhei em uma situação no domicílio do adquirente. O hotel. Eu moro em São Paulo, vou num resort em Porto de Galinhas, né? Ipojuca. Então, fico lá no hotel, pago o hotel, o resort. O IBS, CBS vai incidir aonde? No local onde eu fruir daquele serviço. Tá? Então, o IBS vai incidir lá em Ipojuca, não em São Paulo, mas você é domiciliado em São Paulo. Mas, nesse caso, eu não adoto o critério do domicílio do adquirente. Né? Então, a gente tem várias situações lá no artigo 11, esse é um artigo fundamental, né, que, em vários incisos, acho que 10 incisos, 10 ou 11 incisos, ele vai trazendo vários critérios. Isso. Então, o destino é onde houve a entrega. Né? Então, lá em Brasília, eu pedi para entregar, eu comprei o livro lá, Protone, e pedi para entregar lá, coloquei o endereço na Amazon, entrega lá, no plano piloto, lá em Brasília. Né? Lá que vai ser o destino, é lá onde houve a entrega, né, efetiva daquele produto. Mas a Amazon ela cobra uma comissão, né? Ela é uma intermediária, né? E aí, em relação à comissão da Amazon, né, que é um serviço de intermediação, aí eu aplico a regra, né, que é uma regra geral para serviço, que é o domicílio principal do adquirente. No caso, aí, quem está adquirindo o serviço de intermediação da Amazon? Né, o seller lá que está vendendo. Então, aí eu olho onde o seller está estabelecido. Né? Então, a Amazon vai ter que saber o domicílio dos seus sellers, onde eles estão estabelecidos. Né? E aí, para cada comissão de cada seller, o destino é onde o adquirente desse serviço está domiciliado. Aí é o domicílio principal do adquirente. Né? Mas não é em toda a situação. Locação de imóvel. Eu posso ter o locador do imóvel estabelecido em São Paulo. O locatário, ele está lá, ou vamos pegar a venda de um imóvel. Né? O vendedor do imóvel alienante está em São Paulo, o adquirente mora em Salvador, mas o imóvel é de Campinas. Né? Qual é o destino aí? O destino é do local do imóvel, porque esse é um dos critérios. Quando envolve imóvel, o local da operação é o imóvel. Então, mesmo que o adquirente desse imóvel more em Salvador, mas o imóvel está em Campinas, então o destino da operação, nesse caso, vai para Campinas. Colega aí, o Carlos. Agora, para a gente terminar, né, então a gente viu incidência, a gente viu o momento do fato gerador, local da operação, eu preciso calcular o tributo, né? Preciso da alíquota. Eu preciso da alíquota. E a gente viu o que define a alíquota? É o local da
operação. Então, o local da operação que vai dizer qual a alíquota que eu vou aplicar. Então, eu vejo, o local da operação é município da Praia Grande, Estado de São Paulo. Apliquei lá aquelas regras do artigo 11, né, e defini local da operação. Né, Praia Grande, Estado de São Paulo. Aí eu vou olhar, deixa eu olhar para ver qual é a alíquota. Aonde que eu vejo qual é a alíquota? Eu vou olhar na legislação de Praia Grande, eu vou olhar na legislação do Estado de São Paulo. Mas você não falou que o IBS, a CBS, a legislação é nacional, exceto para a alíquota. Né? Então, a alíquota o município vai poder fixar. Mas, veja, não é que nem é hoje, em que ele escolhe, serviço de saúde é 2%. Setor financeiro é 5%. Setor de consultoria é 4%. Enfim, para cada serviço, eu posso estipular uma alíquota diferente. Para o IBS e o CBS, não. O que o município vai poder fixar é uma alíquota só. É algo singelo. Quanto? É 3%? É 5%? É 6%? Então, ele vai poder fixar um único percentual. Então, todos os bens e serviços vão ser tributados com a mesma alíquota? Não. Vai depender do regime que ele se enquadrar. Mas o regime não é o município que define. O regime é definido no próprio texto constitucional, com delimitação e detalhamento na própria lei complementar. Então, quem diz que feijão e arroz é alíquota zero, não é o município. É a Constituição que diz que cesta básica nacional de alimentos vai ser tributado com alíquota zero, e a lei complementar veio e listou quais os alimentos vão compor a cesta básica nacional de alimentos. Não vai ser o município, não vai ser o Estado que vai dizer quais são esses alimentos. Isso é... Vai. Tem o tal de CST, Seclestrib. CST é o Código de Situação Tributária. Ele vai dizer se é imunidade, é não incidência, é alíquota reduzida, é alíquota cheia, se é diferimento, se é vai haver uma publicação, comitê gestor, ele vai disponibilizar para as empresas fazer o download de uma planilha, né? Então, o sistema emissor vai pegar essa planilha que o comitê gestor vai disponibilizar, dizendo Praia Grande é 3%. Estado de São Paulo é 15%. A União estipulou a alíquota para a CBS em 8%. Então, tudo isso é tranquilo de parametrizar. A gente está falando de uma planilha de 5.000 e tantas linhas para a base de dados que eles estão projetando. Isso é nada. Aí a questão é os municípios e os estados informarem o comitê gestor qual que é a sua alíquota. E é uma só, né? Toda a derivação das alíquotas, a depender do bem ou do serviço, decorre do regime. E isso vai estar nesses códigos, né, de situação tributária e código de classificação tributária. Então, quando um supermercado vender um item da cesta básica nacional de alimentos, né, ele vai colocar, eu estou vendendo aqui um NCM, esse NCM está na cesta básica nacional de alimentos, naquele anexo. Então, eu vou adotar um código de situação tributária, um código de classificação tributária específico para a cesta básica. E aí eu vou indicar na nota, olha, aqui é alíquota zero, não me cobra nada, de IBS e CBS. Eu sou um contador, então vai ter lá um CST, Seclestrib, específico para profissional liberal, que aí eu aplico em cima da alíquota padrão, essa alíquota que o município e o Estado pode fixar, e se não fixar, eu adoto a de referência, que vai vir publicado numa resolução do Senado Federal. Né? Então, a alíquota de referência pode ser a alíquota padrão. Se o município de Praia Grande não fizer nada e não editar nenhuma alíquota, aí eu preciso adotar alguma, que vai ser a de referência.
né, que vai ser a de referência lá, né, a alíquota de referência municipal. Se um estado também não editar nada, eu vou adotar a alíquota de referência estadual, que aí a alíquota de referência vai exercer o papel da alíquota padrão. Né, a alíquota padrão. E aí eu coloquei a alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? É a que efetivamente será utilizada no cálculo do IBS e da CBS. Eu vou poder ter situações em que eu vou aplicar redutores de alíquota. No caso da cesta básica, qual que é a alíquota efetiva? É 0, porque eu aplico um redutor de 100. Mas eu posso ter alimentos que não estão nessa cesta básica, estão numa cesta básica estendida, em que o redutor é de 60. Então, aí eu pego a alíquota padrão, que aí vai depender da lei do município e do estado, né, e aplico um redutor de 60, que é igual em todo o território nacional. E aí eu chego na alíquota efetiva. Né? Então, imagine uma alíquota padrão de 30, só para simplificar o cálculo. Né? Eu vou aplicar aqui o redutor de 60, vai dar 12. Né? Então, a alíquota efetiva não vai ser 30, vai ser 12, porque eu vou aplicar um redutor de 60% nesse caso. Né? Então, aqui é fundamental a gente entender, né, esses 3 tipos de alíquota. Né? A alíquota de referência, que vai estar numa resolução do Senado, a alíquota padrão, que vai poder estar na lei do município, do estado, na lei federal, e a alíquota efetiva. Em algumas situações, eu posso aplicar redutores, e é essa alíquota que eu vou poder utilizar no cálculo do IBS e da CBS. Né? Então, é isso, pessoal. Extrapolei, é muito tema, e tinha vários outros para a gente falar, né? Mas eu acho que é um processo, né? A gente vai aprendendo aqui e não se assustem quem se deparou pela primeira vez. Né? Esse é um primeiro passo, vai lá, lê a lei complementar, procura se capacitar, estudar, e aos poucos a gente vai se familiarizando com essa nova sistemática tributária. Agradeço mais uma vez a Cefinho, a Aline, né? Sempre muito bom estar aqui, sempre pode contar comigo, sempre vou vir com muito prazer aqui nos eventos da Cefin. E agora, como município de São Paulo filiado, então ainda mais, né? Então é isso. Obrigado a todos e tenham